Avivamento tem a ver com o agir de Deus, com a intervenção de vida sobre a vida do homem. Avivamento vai muito além de milagre, mas avivamento é o momento em que o Senhor ele levanta a igreja para operar resgate, para resgatar aqueles que estão perdidos, e eu creio que esse é o tempo da igreja. E os olhos do Senhor estão sobre a nossa comunidade, meus irmãos. Eu não quero aqui fazer nenhuma distinção entre os nossos irmãos americanos, entre os nossos irmãos hispanos, porque eles também fazem parte desse avivamento, mas nós brasileiros também somos chamados a isso. O Brasil hoje ele é um grande celeiro de profetas, é um grande celeiro de pastores para esse mundo inteiro, e eu sei que esse tempo Deus marcou para usar a minha vida, para usar a sua vida no sobrenatural. E quando você começa a agir, você começa a operar, quando você começa a fazer parte do sobrenatural de Deus, a sua vida também começa a refletir isso, e você começa a ser beneficiado em todas as formas. Eu não trago uma palavra hoje pelo benefício, meu irmão, mas eu trago para que você entenda que Deus tem um plano para a sua vida, e tem um propósito para você, de que você não foi criado somente para trabalhar, você não foi criado somente para ter as suas necessidades supridas, mas você foi criado para suprir uma necessidade de Deus. Assim como Deus é aquele que supre as nossas necessidades, e existem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer, e se Deus não agir por nós, quem vai fazer? Existe algo, por incrível que pareça, que é uma necessidade divina de Deus sobre a terra, e que Ele delegou a nós a missão de preenchê-la, de supri-la, que é o pregar o Evangelho, que é levar o amor de Cristo ao próximo. A Bíblia ensina que os anjos eles desejavam pregar a palavra de Deus, mas aí o Senhor disse: não, esse privilégio vocês habitam na minha presença, vocês estão aqui ministrando os louvores aqui nos céus, mas a palavra quem vai pregar são os homens. Então, meu amado, Deus deu à humanidade o privilégio de poder pregar a palavra, e essa necessidade, Deus não vem dos céus até a terra e se apresenta. Deus não faz mais como Ele fez com Paulo, que Jesus entrou no caminho. Hoje, Jesus entra no caminho de pessoas através da sua vida. Amém. Através de Jesus te ama, através de Jesus está preocupado com você. Quando você convida alguém para vir à igreja, a mesma experiência que Paulo teve no caminho de Damasco se repete, porque você é o agente que está levando a luz na vida daquela pessoa. Amém? Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Porém, existe algo que é fundamental para que o milagre de Deus seja desatado. Fundamental é você realmente, meu amado, entender que as suas decisões, elas são instrumento para que o milagre de Deus seja desatado na sua vida, para que o favor de Deus seja desatado na sua vida, para que o melhor de Deus seja desatado na sua vida, ou não. Como assim as decisões? O meu pastor, lá no Brasil, o pastor Michael Abud, ele costuma dizer que decisões determinam destinos. Amém. Meu amado, decisões, o dia que você decidiu entregar sua vida para Jesus Cristo, o seu destino foi traçado, o seu destino foi determinado, a sua eternidade foi determinada por uma decisão. Aleluia. O dia que você olhou para aquele homem, ou você olhou para aquela mulher e tomou a decisão de entregar o seu futuro a essa pessoa, o seu futuro foi traçado. E hoje, a sua vida, ela é o reflexo de decisões que você tomou lá atrás. Sim ou não? Sim. Eu não vou aqui precisar perguntar quem quer ter uma vida abençoada, quem quer ter uma vida próspera, porque eu acho que ninguém quer ter uma vida desgraçada, uma vida derrotada, mas todos nós desejamos ter uma vida vitoriosa. Sim ou não? Amém. É isso que o Senhor lhe reserva para nós. Agora, as nossas decisões, elas determinam onde nós vamos chegar. As nossas decisões, elas são determinantes para o nosso futuro. As nossas decisões, elas são determinantes para o agir de Deus na nossa vida. Se eu decido crer em um princípio de Deus, aquele princípio é ativado na minha vida, mas se eu decido não crer e ignorá-lo, eu costumo dizer algo. Você pode me dizer que não acredita na lei da gravidade, e eu te respeito se você não acreditar na lei da gravidade, mas meu irmão, existe um fato que você não pode mudar. Se você pular de qualquer prédio, de qualquer altura, que seja de um lugar baixo, porque se for muito alto você vai se quebrar. Eis que te digo, você vai se arrebentar, varão.
Por quê? Porque independente se você crê na lei da gravidade, ela existe e ela faz diferença na sua vida. E aí você pode me dizer, tem certos princípios que eu não acredito, tem certos princípios que eu acho que não precisa ser tão radical assim. Eu não acho que tenha que jejuar, eu não acho que tenha que orar, eu não acho que tenha que ser dizimista, eu não acho que... Você pode até achar, mas os princípios de Deus não mudam. E independente do fato de você crer ou não, concordar ou não com eles, eles afetam a sua vida todos os dias, amém? Por isso que as suas decisões são importantes, porque as decisões afetam o seu dia a dia, as decisões afetam o seu futuro. Casamentos terminam por causa de decisões. Empregos encerram a continuidade por causa de decisões. Pessoas morrem por causa de decisões que tomaram. Meu amado, decisões. Uma decisão de Deus nos deu a salvação. Uma decisão que você tomou diante de Deus te deu a eternidade. Amém. Decisões são fundamentais para todas as áreas da nossa vida, inclusive para determinar o milagre que Deus já vai liberar essa noite sobre a sua vida. Não porque eu estou aqui. Eu vim aqui como um transmissor da palavra, meu irmão. Mas a tua fé é que vai determinar. Se você decidir crer essa noite, você vai sair daqui com o milagre que você precisa. Vocês vieram essa noite porque essa noite, pastor, o Senhor disse como profeta nesse lugar, que quinta-feira à noite é o dia do milagre. E você que entrou aqui esperando o milagre. Quem está à espera de um milagre aqui? Levante a mão. Aleluia. Então isso é para você. Você vai sair deste lugar com o seu milagre na mão. Eu creio nisso. Amém? Mas as suas decisões são determinantes para que esse milagre aconteça. Ele era sobrinho de Abraão e ele saiu da terra de Abraão. Ele saiu de Ur dos Caldeus junto com seu tio. E ele peregrinou com seu tio pelo deserto durante um tempo. Abraão, ele tinha uma unção de Deus. A Bíblia fala que Deus deu a Abraão uma unção. Que Deus prometeu prosperar Abraão sobre a terra. E Abraão prosperou. Abraão, meu irmão, ele, quando foi para o Egito, ele recebeu muito gado, ele recebeu servos, ele recebeu tesouros, ele recebeu de Faraó muitas coisas. E no deserto, o seu gado se multiplicou, os seus servos se multiplicaram, o seu tesouro se multiplicou. As guerras que ele venceu, ele recebeu os despojos e ele enriqueceu ainda mais. Deus fez de Abraão um homem muito rico, um homem muito próspero, porque havia sobre ele uma unção. E o seu sobrinho Ló enriquecia junto. Em que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. E Abraão não queria se incomodar, disse: Ló, vem cá, não vamos brigar. Se não dá mais para a gente andar junto, se você já está tão rico que não dá mais para a gente caminhar junto, então vamos nos dividir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe. E aí Ló disse: não, então eu vou para as planícies verdes, aqui só tem deserto, pedra, areia. Eu vou para aquele lado onde tem capim. Então tá bom, vá para lá. E ele foi. Passado um tempo, anjos do Senhor aparecem para Abraão, dão a ele várias notícias, inclusive de que Sara teria um filho. Mas entre essas notícias eles disseram: vamos destruir Sodoma. E ele lembrou que lá morava quem? Ló. E ele disse: Senhor, o Senhor destruiria Sodoma se por um acaso encontrasse ali 50 justos? Não, se tivesse 50 justos eu pouparia a cidade. 45? Eu pouparia. E assim foi. 10, 5, 4, 3, 2, 1. E Deus dizendo: se eu achar 10 justos aí eu poupo a cidade. Abraão clama por Ló. Abraão intercede por Ló. E aqui está textualmente escrito que por causa de Abraão, Deus teve misericórdia de Ló. Por causa do seu tio Abraão, Deus ainda continuava abençoando a Ló. E envia anjos, antes de destruir a cidade, baterem a porta, dizendo: estamos aqui para salvar a sua vida. Estamos aqui para tirar você da cidade. Estamos aqui para livrar você da morte. Venha conosco. Peraí, eu vou escovar o dente. Peraí, eu tenho que achar aqui minha carteira. Peraí, a chave do carro.
peraí, e ele começou, meu amado, Ló protelava a saída. O anjo ficou tão nervoso que tomou ele pelo braço e foi arrastando toda a família para fora da cidade. E colocou e disse assim: agora pelo amor de Deus, segue o rumo para a montanha, não olha para trás e vai para salvar a tua vida, homem. Que a gente vai acabar com esse negócio. Essa cidade esgotou. O clamor de pecado dessa cidade esgotou. E o Senhor vai destruir essa cidade. Vai embora e não olhe para trás. Meu irmão, naquele momento ele olha para Deus, para os anjos e diz: não, já que vocês estão assim me favorecendo em tudo, sabe, eu queria ir uma Mercedes, eu queria uma BM, eu queria ir naquela cidade que eu acho mais bonita que a montanha. Então me permita que eu vá para a cidade em vez de ir para a montanha, e daí o Senhor não destrói a cidade. E foi assim. O anjo tinha tanta pressa que ele disse: tá bom, se tu quer assim, vai. Eu não vou destruir aquela cidade, eu vou te esperar chegar até lá, mas corre até lá, porque eu não posso destruir, porque senão tu vai morrer junto. Então nós vamos fazer isso. E ele foi. Chegando lá, meu amado, a sua mulher virou uma estátua de sal no caminho, porque ela olhou para trás. E o anjo disse: não olhe para trás. Quando chegou lá perto de Zoar, eles foram dormir numa caverna. E as filhas de Ló disseram uma para outra: não temos marido, nossos noivos ficaram, não há quem dê descendência ao nosso pai. Vamos dar vinho a ele e vamos deitar com ele. E as filhas de Ló tiveram relação com o pai. O pai estava bêbado e teve relação com as filhas. As duas engravidaram e deram origem a Moabe e Ben-Amon. São os pais dos Moabitas e dos Amonitas. Duas nações amaldiçoadas. Amaldiçoadas, meu amado, por causa de decisões equivocadas. O que eu quero dizer para você hoje? Você percebe que Ló, ele tinha uma capacidade especial de tomar decisões erradas? Irmão, eu sei que aqui não acontece isso, mas da onde eu venho no Brasil, lá de Santa Catarina, lá em Curitiba, meu Deus do céu, quanta gente, quanto crente tomando decisão e sobre si trazendo maldição e deixando de viver o melhor de Deus por causa de decisões equivocadas. O milagre está na porta, irmão. Eu quero fazer um parênteses aqui. Perceba, havia na Bíblia uma promessa. Pastor Fernando tinha uma promessa lá no Antigo Testamento, quando não era Bíblia, quando ainda eram as escrituras dos judeus, dizendo da vinda do Messias. O livro do profeta Isaías dizia sobre a vinda do Messias. Eles liam todos os dias isso no templo, e de repente o Messias veio. Eu não faço com isso um julgamento do povo judeu, meu irmão, longe disso, porque a própria Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração deles para que nós fôssemos salvos. Mas entenda que o Messias veio, o Filho de Deus veio sobre a terra, e de repente não deu um match entre o que eles esperavam e o que veio. Eles esperavam um Senhor de exércitos, um Deus reluzente e poderoso, que viesse fulminar com o Império Romano e reduzisse César a nada. E veio um carpinteiro que veio com um papo estranho: se te derem um tapa aqui, você dá o outro lado. Você tem que amar os que te odeiam. Quem é que vai acreditar num homem desse? E foi por aí. Agora diz para mim, irmão, quanto judeu foi para o inferno? Porque decidiram não crer no que estava diante deles. Quantas vezes o milagre esteve diante de você? E essa noite o milagre está diante de você. E a diferença entre vivê-lo ou não é se você vai decidir pegá-lo ou não. Ló tomou uma decisão errada, a primeira delas. Pastor, o senhor se estivesse lá faria a mesma coisa, porque a gente é fruto de um discipulado. Alguém nos discipulou um dia. Abraão discipulou a Ló. E aí então o meu tio, o meu pai, que era um pai para Ló,
Chega para mim, filho, nós vamos dividir. Que lado você quer ir? Sabe, meu irmão? Ele toma uma decisão de dizer, então deixa eu ver, lá tem campo, eu vou para lá. E sabe o que acontece? Ele perdeu tudo. Porque todo o seu gado, todos os seus servos, todas as suas ovelhas, morreram junto com Sodoma. E não ficou nada. Ele fugiu com a roupa do corpo e 2 filhas. Segunda decisão equivocada, vá para a montanha. Sabe qual era o problema da montanha, meu irmão? Abraão estava do outro lado. Era humilhante demais ter que voltar para onde o tio estava. E aí o orgulho disse assim, não vai te redimir, ele já está com Deus aí, Deus mandou anjo para te ajudá-lo. Vai aí, abusa do Senhor. E ele disse, Senhor, eu não quero ir para a montanha, não, o Senhor não conhece a montanha, é um lugar assim, complicado, eu conheço a região, eu prefiro aquela cidadezinha ali. E ele mais uma vez toma uma decisão. Essa decisão, meu amado, gerou e amaldiçoou toda a sua descendência.